Bom, estamos aqui com mais um vídeo. Vamos começar a aula de hoje sobre teoria de coloides. Bom, vamos lá. Primeiro vamos definir coloides. Bom, para falar de coloides, falamos primeiro de soluções. Bom, soluções tem, vamos categorizar três tipos. Nós estamos falando essencialmente de, temos, sei lá, por exemplo, líquido, água com coisas dentro. Se essa coisa for muito grande, ela precipita. Sei lá, se botar areia, ela vai pro fundo. Se essa coisa for muito pequenininha, sei lá, sal, ela simplesmente fica dissolvida, devidamente dissolvida. Muito pequenininho. Se colocar muito, que começa a formar corpo de fundo. Mas o resto fica uma solução na moral. Mas tem intermediário que são os coloides, que nós vamos estudar hoje. Que não é nem grande o suficiente para só a areia que cai, só cai. Mas não é tão pequeno quanto partículas iônicas, como o caso do cloreto de sódio. Ficam no intermediário. Elas são maiores que isso, são maiores que as partículas pequenininhas tipo sódio, mas não tão grandes como a areia e o barro. Nós vamos dar uma olhada nisso hoje. No caso em que é muito grande, a partícula dispersa, nós chamamos apenas de suspensão. Seria o caso de barro na água. Você só vê água turva. Mas se você botar, sei lá, a sua mão aqui. Se você botar a sua mão aqui e tirar, ela claramente vai ficar toda suja. Cheia de pedaços de barro. Cheia de partículas sólidas. Ou se fosse, por exemplo, pó de café. Tá fazendo aqui o seu café no funil direitinho. Aqui uma xícara. Se essa água, você bota pó de café, você joga água dentro. Se botar assim, sei lá, uma colher aqui dentro, não vai botar a mão com seu doente, a colher vai ficar toda suja. Você percebe que isso é claramente partículas sólidas, mas elas não estavam dissolvidas essencialmente. Elas estavam suspensas. Por isso o nome suspensão. Tem as soluções que elas se misturam de uma maneira muito íntima a água, tanto que você não consegue verificar ela, você não consegue ver nem com microscópio de melhor geração, até porque a partícula do solvente ela envolve o dissolvido. Sei lá, tem um sódiozinho aqui, um Na+. Mas tem cheio de OH- aqui em volta. Se você pegasse o microscópio, você veria essa camada cristalina que é a água. Você não conseguiria identificar o que é água, o que é a partícula dissolvida. De tão pequeno que é. Mas agora, hoje nós vamos estudar o caso intermediário, que são justamente dos coloides. Vamos lá. Definição formal e o PAC atual dos coloides. Seriam soluções, sim, soluções. Porque suspensão não é a solução em si, mas digamos que faz parte do grupo de estudo nesse sentido. As suspensões, vou até deixar aqui, vai ficar mais formal. Suspensões os coloides e as soluções verdadeiras. Eita. São os três tipos de soluções, podemos dizer assim. Isso aqui, essa é a única que é de fato solução. Podemos falar só solução, dá a entender que é a solução verdadeira, que é a que mais faz sentido se usar. Se a suspensão, nós não falamos de solução propriamente dita. Nós falamos de propriamente suspensão. Essa aqui, quando se fala só solução, nós estamos referindo a essa aqui, soluções verdadeiras. E coloides também chamamos de suspensão coloidal.
É outro jeito de chamar. Agora, quando nós falamos de uma solução de maneira genérica, nós definimos o seguinte: os coloides, já tá aí vermelhinho, coloide. É quando o disperso está entre 1 e 1000 nanômetros. Se for menor que isso, é suspensão. Se for maior que isso, se for menor que isso, é solução. É a solução verdadeira. Se for maior que isso, é suspensão. Mas isso, entendo, não é uma definição árdua, uma definição equivalente da matemática, por exemplo. Sei lá, se eu falar que é um triângulo, isso aqui é retângulo, isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é C. C é quadrado, é A quadrado, mais B quadrado, sempre. É exatamente igual. Não é assim. Aqui, por exemplo, aqui. É que, sei lá, o tamanho da partícula, a raio da micela, sei lá, do disperso. Temos aqui 1 nanômetro e 1000 nanômetros. É o seguinte, essa faixa aqui é coloide. Formalmente falando, é coloide. Aqui é a suspensão. E aqui é a solução verdadeira. Mas, nesse trechinho aqui... Ah, tem, 990 nanômetros. 990 nanômetros. Ou tem, 1010. Ou tem exatamente 1000. Ou no caso, tem 0,9 nanômetros. Ou tem 1,1. Ou tem exatamente 1. Como que eu falo? É colóide, não é colóide? Então, seguinte. Nesse meião aqui, é colóide, não tem que discutir. Propriedades de colóide, tudo bonitinho, tudo certo. Quanto mais pra cá for, mais propriedade de suspensão vai ter. Nesse cantinho aqui, muito provavelmente é muito mais fácil de você conseguir separar o colóide. Se você fazer uma outra filtração, talvez não precise ser tão ultra assim para cair. Se eu preciso botar numa centrífuga da NASA, se esse pessoal aqui necessita de uma centrífuga da NASA para separar, esse aqui, uma centrífuga boa, uma boa centrífuga, talvez já não tão poderosa, talvez já desse conta. E, não, é suspensão. No caso é aqui falando. Se aqui uma centrífuga da NASA, aqui não é certo. Aqui uma centrífuga mais simples conseguiria. E aqui provavelmente, sei lá, uma super centrífuga da NASA, não sei. Que está muito mais perto da solução. E solução centrífuga nenhuma do mundo consegue. Assim como uma solução que tivesse mais para cá, de repente conseguiríamos ver alguns efeitos do coloide de maneira bem sutil, como efeito Tyndall ou algo do tipo. Ou de repente uma, uma ultra mega power com filtração conseguisse algum resultado ínfimo. Então quanto mais para cá, por exemplo, seria muito mais fácil, precisaria de muito menos tempo numa outra centrífuga, por exemplo. A questão é que quanto mais para cá, mais propriedades de solução tem, quanto mais para cá, mais propriedade de suspensão tem. E esse meião são justamente os colóides, que é um grupo diferentão. Quanto aos colóides, nós temos 3 tipos. Temos colóide micelar, colóides micelar o nome? É o micelar, temos o único e o coloidal. Colóide micelar.
colóide militar é o seguinte, ele não era para ser colóide. Por um motivo simples, o tamanho da partícula dele é menor que 1 nanômetro. Por definição, deveria ser solução. Era para ser solução de fato, mas acontece que ele se junta com uma galerinha. Digamos, ele é muito pequenininho. Aí tem outro pequenininho, todo pequenininho. Mas eles têm alguma atração. Por algum motivo, eles se atraem. E na prática, eles ficam assim, grudadinhos. Só que não são, tipo, uma galera, né? Fica grudadinho, grudadinho, grudadinho. E a água, o solvente, no caso, né? O dispersante, fica aqui no meio envolvendo, ele envolve o grupo. Ele não envolve, como seria no colóide normal, que tem aqui o bichinho, o disperso, e vem o dispersante em cada bichinho. Aí, no caso, ele em si tem que ser pelo menos 1 nanômetro. Nesse, cada um individualmente é menor que 1 nanômetro. Mas quando eles se juntam, o grupinho já é já já consegue ser maior que 1 nanômetro e consegue ter propriedades coloidais. Como sabão e água. No caso do sabão, é o seguinte: sabão essencialmente é um salto de cadeia bem longa. Por exemplo, isso aqui. Lá, 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 dupla O menos N a mais. Isso aqui. Não, melhor. Jamais. Um sabonete genérico para lavar a mão. É desse tipo. Quando bota em água, isso aqui esquece, vai embora. Ele é da seguinte forma: isso aqui é a polar. E isso aqui é polar. A água é polar. E no caso dela, vale aquela regra geral: semelhante dissolve semelhante. Tem lá. O resultado fica assim: uma galera aqui apolar se juntou e o restinho de fora polar. Assim é o jeito que você consegue ficar mais estável, porque mal ou bem essa perninha apolar estaria sendo meio que não estaria sendo dissolvida pela água, enquanto essa aqui estaria. Se a água de certa forma empurra isso aqui, esse aqui tem afinidade, então inevitavelmente fica assim. Cada molécula, por mais que seja uma molécula longa, é uma molécula nível pequenininho, não, muito menor que 1 nanômetro. Mas quando elas se juntam dessa forma aqui, elas acabam ficando maior que 1 nanômetro e começam a ter propriedades coloidais. Por exemplo, o segundo caso, colóide iônico. Esse colóide, ele consegue a estabilidade por uma questão de cargas. Ele por si, ele já tem o marco nanômetro. Ele consegue ter essa propriedade. Mas o que fortalece ele é uma questão eletrônica. Por exemplo, sei lá, tem um Ca normal, cátio iônico. É verdade. Muitas vezes, por exemplo, estamos falando de um. No caso semelhante do sabão, mas se fosse uma molécula bem maior, sei lá, Na.
falando de um bem genérico. Sei lá, Na e, sei lá, C de colóide. Tá, ânion. Esse aqui mais, menos, solve isso aqui claramente, né? Solúvel, é bem, muito solúvel. Mas esse cara aqui é grandão. E esse íon acaba tendo, é, com a água, ele acaba ficando maior com 1 nanômetro. Tem aqui a água, ele, e vários H+ do lado. Formando essa rede de... Formando esse grupamento que acaba dando uma certa sustentação a ele. Ou no caso, quando é no cátion, né? Cheio de OH- em volta. Isso que acaba dando uma certa estabilidade para ele. E tanto que daí um dos métodos de separação que é da eletroforese. Essencialmente ele se bota aqui, né? Colóide, um arco-íris. Liga assim uma bateria. Tem colóide. Quem tiver a afinidade, os casos, né? Quem tiver os anos, no caso, né? Eles têm a tendência de ir pro ânodo e os cátions pro cátodo. Ou seja, se essa galerinha tá bonitinha aqui, seria separada. Os H+, no caso, né? Pra onde tem menos e o ânion para onde tem mais. É um dos métodos de separação. O terceiro tipo de colóide que nós vamos ver é o colóide molecular. É mais simples. Por um motivo também simples. Ele por si só tem um tamanho, já é maior que 1 nanômetro. Tem um tamanho na moral. Só que não é tipo. Tem o micelar que ele pequenininho tem que juntar uma galera pra ficar grande. Ele por si só já tem esse tamanho. O iônico que, apesar de ser maior que o nanômetro, ele precisa da questão da afinidade eletrônica para se sustentar. Tanto que se você botar numa bateria ele já peida, ele já cai. O molecular ele é mais na moral, porque ele por si só já fica numa boa. E consegue ficar tranquilamente como amido em água. Se botar lá, ó, um amido de milho em água, ele fica, pô, na moralzinha. Fica aquela pasta meio zoada e tal, né? Mas ele fica na moralzinha. Ele não precisa da questão eletrônica. Ele por si só já basta. Já tem o tamanho do colégio na moral. Bom, vamos falar aqui do colóide. Métodos de separação, essencialmente, temos a diálise e a eletroforese. A diálise. A diálise é o processo de ultrafiltração do colóide. Se uma suspensão, por exemplo, café, você pega lá o café, já tem aqui o pozinho, você jogou a água, aí fica aquele lodo aqui. Eu falei, tem a parte da suspensão que você botar uma colher, você vê aqui. Mas você consegue separar isso, no final só sai aqui, o líquido, o café em si. Bom, para os colóides, como são partículas bem menores, não funciona se colocar um filtrozinho de café qualquer. Não é isso que vai resolver a sua vida. Você tem que usar um ultrafiltro para conseguir fazer isso. A ideia é essencialmente se botar uma membrana cujos poros sejam muito pequenininhos. Muito pequenininhos. Acontece que se tá aqui, você tá com um colóide aqui, sei lá, água com... Deixa eu pensar, se tá com... Pode ser no caso do sangue mesmo. Você tem sangue, na moral, você pegou lá do Rio, você quer separar lá, porque o sangue é um colóide, né? Tem, bom, plasma, as plaquetas,
tem várias substâncias e eles fazem esse processo de separação para ver o que para poder aproveitar. Porque pô, o paciente precisa de plasma, você não vai dar para ele uma plaqueta. Vai dar plaqueta para o cara que tá precisando de plaqueta. Vai dar plaqueta para o cara que tem plaqueta boa, só precisa de plasma, sei lá. Pô, vai botar, o cara que precisava da plaqueta fica ferrado. Tem que gastar à toa. Então eles fazem esse tipo de separação. A ideia é o seguinte: você pega o. Bota a membrana no caso aqui, esse aqui é um cano. Você meteu uma membrana no meio do cano. Tá aqui passando a solução, tudo bonitinho, com os dispersos aqui, sei lá o que. E todo o resto são soluções normais, sei lá. Na+, sódio, né, sei lá, K+. Você só quer tirar os colóides. Bom, o que é pequenininho, como a solução é extremamente pequena, ele vai passar de boinha. Na+, K+. O que vai ficar retido aqui? Cola, os dispersos. Eles vão ficar retidos. Fica tudo aqui. Esse é um processo. Tanto que a hemodiálise é justamente esse processo aplicado, é o nome desse processo aplicado ao sangue. É tipo uma diálise normal, isso aqui com sangue. Isso hemo. Porque sangue é coisa de hemo. Aí tem a eletroforese. A eletroforese ela é usada para os fluides iônicos, essencialmente. Até por conta que ele se aproveita do ponto fraco deles. Se por um lado eles só se sustentam por causa da afinidade eletrônica, ele se aproveita disso. Eu já falei anteriormente, vou repetir no caso, né? Você pega um tubo, sei lá, por exemplo, tubo em U, que é bem conivente com a bateria, né? Liga aqui, maneira DP. Você consegue separar. Cada um é para um lado. E carga seu colóide. Esse a gente vai acumular, né? Um restinho daqui que for devidamente atraído, né? E você consegue fazer uma separação devida. No caso, a diálise tem outros, por exemplo, não necessariamente é só filtração que se pode usar para separar de processo mecânico. Né? Ela não é única. Pode ser usado também o conceito de bota outra centrífuga lá com a suspensão coloidal, ela vai ficar girando loucamente de maneira que o disperso fique concentrado aqui e aqui fique limpinho. Eita! É outro processo de diálise. Que a diálise a ideia da diálise é uma separação mecânica. Então não necessariamente vai ser só o filtro, só a só a centrifugação. Essencialmente elas consistem nisso. Bom, os mais praticados realmente são isso, mais imediatos, que são quando se fala em diálise. Aplicar um super filtro, normalmente uma membrana com poros pequenininhos, e uma outra centrífuga. São os mais imediatos quando se fala em diálise. Especialmente em termos de vestibular. Eletroforese, basicamente isso também. Não tem muito. Não dizer não. Só de resto falta comentar rapidamente tipos de coloides.
no sentido de afinidade. É básico, é extremamente básico isso aí. Tem colóides liófilos. E liófobos. Opa. Tá certo isso. Isso. Os liófilos, eles têm quando o disperso ele tem atração com o seu dispersante. Agora, até apagar certinho, vou botar aqui né? Dois setinhos aqui. E esse de atraído. Natural. Você pega um, joga no outro e, pô, Brasil. É tipo sabão. Você joga o sabão, tem lá a água na moralzinha. Você joga, pô, detergente, plou, colóide. E tem os juliófobos. É quando essa atração não acontece. Quando não acontece essa atração. Na verdade, deve ter repulsa. Por exemplo, um exemplo bem extremamente comum. Isso não acontece. Exemplo, maionese. Maionese é essencialmente água e óleo. Mas você pensa, pô, água e óleo não se misturam. Sim, naturalmente, realmente não se misturam, não espontaneamente. Mas aí eu coloco o agente emulsificador. Emulsificador, emulsificante. Emulsificante. Que ele faz o papel de unir os dois. Seria tipo a gordura com a água, você quer limpar? Tem, sei lá, na louça, sei lá, um prato. Tem um prato aqui. Cheio de gordura aqui, gordura engordurado. Você joga o que? Detergente, plim, joga água. Aí o que acontece? Como eu já falei anteriormente, o detergente tem a parte apolar e tem a parte polar. O apolar dissolve a gordura e o polar contato com a água. Tanto que a água e a gordura vindo uma coisa só, um colóide mais especificamente, você consegue jogar tudo pro lado. Só que acontece que a gente não vai botar detergente no nossa maionese, né? Então a gente tem que usar algo comestível. No caso, nós usamos, usamos gema de ouro, que se usa. Porque ela tem a lecitina. Dois onde se encontra lecitina de maneira comestível na natureza é mais comum em gema de ovo e soja. Se encontra a lecitina. Ela é um dos componentes que tem essa propriedade. No caso, temos mais lecitina. E ela tem esse papel de ser o agente emulsificante. Ou seja, maionese é isso aqui. Isso aqui é como se fosse a cola. Lecitina é como se fosse a cola da água e do óleo. Aí elas ficam juntos. Ela consegue unir os dois. Mas uma das propriedades. Como que eu faço isso? Tô falando de maionese real, tipo maionese caseira, seria o caso, que é mais simples, basicamente isso. Que a maionese de industriais, vem de mercado normalmente, elas têm muito mais aditivos, justamente para não desandar. Imagina, se deixa lá, pô, sua maionese na moralzinha no mercado, pá, bonitinha aqui, pô,
embalado, com tampa, validade. Aí beleza, você acha maneiro, pode escolher essa mercadoria. Aí você compra, pô, tá separadão aqui, pô, óleo, a água, pô, negócio escroto. Ninguém vai comprar um negócio desse. Não pode colocar muito sal, senão caga tudo. E se colocar um pouco de sal, muitas pessoas também não gostam assim não. Bom, essencialmente é isso. E a maionese caseira, em si, como é que você pode fazer ela desandar, por exemplo? Você coloca sal. Sal por quê? No caso, o sal, que é Na mais Cl menos. Ele iria, justamente por essa questão iônica, ele conseguiria tirar desestabilizar a maionese. Justamente pela questão, o óleo ser óleo apolar, água polar. De alguma forma conseguiriam separar e veria de novo a separação, no caso, colocando mais de sal. É um tipo de coisa que desanda a casa da maionese, né? Um tipo de colagem que, nesses casos específicos, que tem um polar e um apolar, né? Uns liófobos, no caso. Esse tipo de coisa que acaba desandando ele. E muitas vezes a temperatura também. Maionese caseira, tá um caso muito quente. Pode acabar desandando a maionese também. Tanto que o ideal é deixar gelado, fazer na hora ou deixar gelado. Bom, é basicamente isso. Em breve faremos se o vídeo fez sucesso, fazemos mais um focado nos tipos de goloides. Em relação a sólido com sólido, sólido com líquido, líquido com gás, gás com sólido. E as classificações, exemplos e alguns bizus. Com esse aí, valeu.